Eu sou nordestina, sou cearense, tenho 65 anos, mãe de 3 filhas, Yara, Yasmin e Aires. Sou filha de Maria Amora da Silva e Miguel Eleutério da Silva. Quem é Eleutéria que chega a criar uma organização, né? A Eleutéria era, no início da Cantra, e é uma militante feminista, uma militante que começa as suas ações, mesmo sem perceber que aquilo era uma militância, pelo teatro amador. Eu queria escrever para o teatro amador, escrevi algumas pequenas coisas e daquilo ali eu fui conhecendo outras pessoas e passei a ser uma militante do movimento revolucionário 8 de outubro, o MR8. Aí eu entro para a universidade, para o curso de letras, isso em Fortaleza, na Universidade Federal do Ceará. E a minha militância na efervescência ali dos anos 80, né, eu entro em 82, a militância política, a redemocratização do país, as milhares de manifestações e tudo isso fervilhava, me dava. Eu acho que eu pouquíssimo voltava para casa, preparando os cartazes, para colar cartazes na rua, viver a militância, né? Se a gente der um salto, eu já morando no Rio e já com 3 filhas, criar a Cantra, essa militância, ela estava ali dentro de mim. Só que quando as mulheres têm filhas, as trabalhadoras, mulheres da classe C ou D ou E, mas a trabalhadora já professora, você tem uma trava grande para a tua vida e para o teu desenvolvimento. E aí vem as contradições de você ter 3 filhas e você depende profundamente das políticas públicas para poder trabalhar, para sustentá-las. E nesse inteirinho eu não me contive de só ir dar aula, né? Então não, eu precisava ir além, porque eu me sentia anulada, apagada, por eu não estar fazendo a militância de novo. E aí inicia a Cantra na luta por creche. E as ações da Cantra, elas perpassam pela uma atuação política contundente. A Marcha Mundial das Mulheres tem um papel muito forte na vida da Cantra, da formação da Cantra, porque a Cantra é criada em 97 e a gente conhece a marcha na rua, Marcha Mundial das Mulheres, e vai participando, criando também, dentro das lutas da marcha, a Cantra vai se forjando, né, politicamente. E nós vamos contribuindo decisivamente para este movimento de mulheres que tem hoje no Rio de Janeiro. Estava vindo para cá tentando lembrar como a Cantra chegou na nossa vida, mas a Eleutéria é tão presente que eu já lembro dela com tudo. Não lembro como ela foi chegando. Uma presença grande da Cantra com a gente, pelo menos em 2 momentos. Em 2005, a gente organizou a 2ª ação internacional da marcha, né? E essa ação era a gente construindo uma Carta Mundial das Mulheres para a humanidade e a gente expressar essa carta na forma de cada país fazendo um retalho e a gente costurando essa colcha de retalho. E eu me lembro da Cantra nesse período. A Cantra era parte da coordenação executiva na Marcha Mundial das Mulheres aqui no Brasil e a gente construiu juntas essa ação. E vieram muitas mulheres do Rio de Janeiro, muitos ônibus com muitas mulheres do movimento popular lá, acho que sobretudo mulheres da Zona Oeste do Rio, né? Da Cantra ser parte desse momento inicial na Marcha Mundial das Mulheres, onde a gente conseguiu se colocar com a nossa visão do que era a construção de um movimento feminista, com uma protagonismo e uma enorme participação das mulheres trabalhadoras, né, em sua maioria negras, mulheres trabalhadoras rurais e urbanas, né, num processo de aliança
no qual a expressão da gente como movimento, né, e de se colocar, né, nas mobilizações e tal, dando o ritmo das coisas. Durante anos, a Cantra foi a organização que ancorava, abrigava, impulsionava as manifestações do 25 de novembro, do 8 de março. A Cantra nunca abriu mão, porque desde 98, foi a primeira vez que nós entregamos Rosas e Poesia na Central do Brasil. Eu sei que muita gente fala que as mulheres não querem rosas, querem direito. E quando a gente entrega rosa na Central do Brasil, eu estou sempre recebendo o abraço das mulheres que, como elas dizem, poxa, eu passei a vida toda para ganhar uma rosa da sua mão. Mas ao mesmo tempo a gente entrega cartilha da Lei Maria da Penha, o nosso calendário, ensina a usar o preservativo feminino, né? Então é rosa por direito mesmo, e é o direito dela receber. Eu adoro receber rosas, mas quando eu não recebo, eu compro para mim. Mas se eu posso receber uma e receber aquele carinho, então eu acho que a Cantra, ao mesmo tempo que ela vai se forjando no movimento e que várias jovens vão passando na instituição pelos cursos, pelas formações e tudo, que essas jovens encontram hoje incidindo diretamente junto ao movimento feminista. O laço começou por admiração, né? Você admira o trabalho das instituições. Quando eu fui conhecendo mais de perto, eu fui vendo o direcionamento de um trabalho que eram para mulheres de periferia, para as mulheres do Saara, com um recorte em local onde as mulheres realmente precisavam de que alguém andasse junto com elas, trabalhasse para elas e com elas. Depois, o que também não me conquistou, mas eu me admirei mais ainda, foi o trabalho com a juventude, né? A juventude feminista, porque as mulheres feministas da nossa geração, já estão com um grupo de mulheres jovens, e a Cantra faz parte desse processo de formação, e eu acho que é muito importante a gente levantar esse ponto para saber que a continuidade do trabalho ele se dará por um processo de formação. Foi em 2014, acho que foi o 8º curso de Mulheres Jovens da Cantra. Estava passando por um momento muito difícil, numa fase bem complicada. Eu não me entendia enquanto feminista ainda, era só uma menina que estava procurando referência, na verdade. E aí uma amiga minha falou, olha, vai ter um curso sobre feminismo, você precisa participar para se entender politicamente. Eu era do Circo Baixada, aí eu falei, vamos lá. Não sei o que é feminismo não, mas a gente vai nessa, né? E aí eu cheguei e encontrei um monte de mulheres jovens e eu já fiquei olhando assim, eu falei, gente, muitas experiências, assim, eram mulheres de todos os tipos e todo mundo com uma bagagem muito grande. Eu com 17 anos, nunca tinha saído de Queimadas praticamente. E me encantei, eu falei, gente, como assim? Eu comecei dali a me entender enquanto feminista e me aceitar enquanto mulher negra, porque todo mundo ficava falando, olha, você é moreninha, você é morena, você não é negra. E eu tinha cabelo liso também, e aí sempre tentava me embranquecer de certa forma. E eu não me aceitava. E ali eu falei, não, eu não sou moreninha, eu sou uma mulher negra, eu posso ser a mulher negra, né? Não a morena, a mulatinha. E aí eu levo isso pra minha vida, que ali eu me descobri enquanto feminista, porque assim, a gente não sabe que a gente é feminista, né? A gente acha que o feminismo é uma coisa muito distante. E ali eu vi que não, eu era feminista acho que desde que eu nasci ali. E eu falei, não, eu sou feminista e eu sou uma mulher negra. Então, foi a minha primeira impressão, assim, da Cantra. Eu costumo falar que se não fosse lá em 2014, em 2019, quando eu voltei a ter contato direto com a Cantra, eu não seria quem eu sou hoje. Eu não seria a referência da minha família, porque hoje eu sou referência da minha família.
ia ser minha irmã, meus irmãos me veem como uma mulher forte, empoderada, que fala mesmo o que pensa e luta pelo que quer. Isso mudou lá em 2014 e só se intensificou em 2019, quando eu voltei pra cá. Eu me descobri feminista na Cantra e também não só me descobri feminista para minha vida, mas a Cantra contribuiu diretamente para a minha profissão, né? Na época que eu conheci a Cantra, eu fazia uma escola de formação de professores e, diferente muitas vezes do que a gente aprende na sala de aula, a Cantra traz uma concepção da educação não bancária, de como a educação precisa ser horizontal, dessa noção freiriana de como você precisa compreender que todos os seres são seres pensantes, né? Então eu, a Laiane, enquanto professora, não posso tratar a minha aluna ou o meu aluno como se eu fosse autoridade, porque isso vai ser mais uma reprodução do que essa lógica capitalista, patriarcal faz no nosso dia a dia. Então, nas oficinas da Cantra eu aprendi isso, porque todo mundo ali no núcleo de mulheres jovens, todo mundo tinha voz. A construção final do material que saía, do cartaz que saía, da cartilha que a gente produziu depois, do vídeo que a gente produziria depois do encontro. Eles não vão calar a nossa boca. É feminismo por mim, por nós e pelas outras. Eles não vão calar a nossa boca. Era a união das vozes e dos pensamentos diferentes, cada uma com sua vivência, que fazia com que, e faz com que a Cantra seja essa escola de formação feminista plural, diversa, mas não dispersa, né? Como a gente já colocou aí em várias temáticas e no peito, como a gente carrega. Então foi fundamental, assim, para a minha vida, compreender essa formação feminista como algo que consegue escrever, como diz a Conceição, escrever as vivências, né? Construindo esse conceito de feminismo popular, construindo esse conceito de que as mulheres precisam estar na rua e não só no espaço doméstico. Tudo isso desconstrói aquilo que a gente não considerava, ouvindo a outra, considerava que não era certo, e constrói uma nova ação, uma ação coletiva. E esse feminismo popular é capaz também de produzir conhecimento, né? Porque muitas vezes a gente só recebe esse conhecimento. Então essa é a lógica da formação feminista que eu aprendi na Cantra. Cada uma de nós tem muito conteúdo. Então juntas a gente faz esse conteúdo acontecer de forma que combata aí o machismo e todas as explorações da vida das mulheres. A Cantra surge na minha vida através da minha mãe, né, que é fundadora, Eleutéria, e eu acompanhava enquanto filha, né, a luta não só da Cantra, mas já de toda a trajetória dela, envolvimento com os movimentos sociais, etc. Nos anos iniciais da Cantra, eu estava na adolescência e eu estava em busca de um trabalho, mesmo também por condições nossas de vida, de renda. Então comecei a pensar em trabalhar, uma ideia muito forte assim, de querer buscar um trabalho. E aí minha mãe me chama para colaborar com as atividades da Cantra. Ela falou, não, então vai para lá para você me ajudar, você fica atendendo o telefone, atende a porta, enfim, né, meio que ajudar mesmo na sede. Então a Cantra surge assim na minha vida. Assim. Meu primeiro envolvimento foi mesmo como uma forma de trabalho, assim, já, quer dizer, segundo, né, porque o primeiro já era acompanhando a Cantra através da minha mãe. A Cantra foi o espaço que me acompanhou na minha construção de mulher mesmo, né, dessa minha identificação do que é ser mulher nessa sociedade, de que mulher eu gostaria, né, de ser, de pautar, do que era importante para minha vida. E do feminismo popular, né? Isso para mim é uma coisa que eu carrego até hoje em todos os lugares que eu tô, dessa referência da educação popular, de como é importante a gente não hierarquizar os saberes, não hierarquizar as teorias, e entender que todas as mulheres
Cada uma de nós tem as nossas contribuições e que ninguém melhor do que nós mesmos para sabermos como agir diante de uma situação, diante de uma violação de direitos. Por mais que minha mãe, né, seja militante e alguns temas chegavam até mim através dela, assim, ir para a Cantra, estar dentro da Cantra, mesmo que inicialmente nesse trabalho mais voltado para uma coisa operativa, me deu acesso a muitos temas e muitos debates que eu não tinha, né? Eram espaços formativos, como são até hoje na Cantra, né, baseado na educação popular, não é só a teoria, você se vê implicada e ver aquilo na sua vida, como isso faz diferença. Era muito forte mesmo essa vontade de querer passar adiante, de levar e de ver que as nossas amigas, as mulheres que a gente conhecia da nossa cidade, que conviviam com a gente na escola, onde a gente morava, não tinham acesso àqueles debates que a gente estava tendo e que estavam fazendo tanta diferença, estavam sendo tão importantes para a gente naquele momento. Então o Núcleo de Jovens nasce um pouco dessa vontade mesmo, e a gente começa a questionar, enfim, buscar por que a Cantra não fazia aqueles debates, aquelas oficinas voltadas especificamente para mulheres jovens e para mulheres adolescentes. O núcleo nasce um pouco disso, dessa vontade de que outras mulheres adolescentes, na época, nasce como núcleo de adolescentes da Cantra, depois que vira núcleo de mulheres jovens, tivessem acesso às mesmas informações que a gente estava tendo no campo aí já da sexualidade, da violência contra a mulher, de discutir sobre as opressões que a gente passava. No núcleo de jovem a gente se espelha muito nessa metodologia de formação de multiplicadoras, né? Então a gente estava nas escolas, fazia oficinas e estava sempre buscando mulheres dali mesmo, daquelas próprias escolas, para se engajarem, para construírem com a gente. E são mulheres que eu mesma, né, falando por mim, encontro em diversos espaços hoje, nas organizações de manifestações, nos movimentos populares, nos movimentos de partido. Então, acho que sem dúvida é uma coisa que eu falo da minha trajetória e que eu reafirmo, assim, sem dúvida a Cantra é uma grande escola feminista, assim, né, do Rio, onde muitas mulheres, muitas militantes passaram. Eu me amo, então não sou obrigada. Estou abrindo os olhos, enxergando essa cilada. Não era amor, era violência. Sou mulher, me trate com decência. Não é amor, se ele te machuca. O que passou, não é sua culpa. A missão da Cantra é ir ao encontro de outras mulheres para despertá-las para algum nível de consciência, para que possa participar desse processo de uma sociedade antirracista, não patriarcal, não misógina, né? Não capacitista, não lesbofóbica. Mas para isso nós precisamos ir para os lugares onde elas estão. Quem são as mulheres que a Cantra busca? As que não têm nenhuma participação de militância. E onde nós vamos encontrá-la? Na rua, no trabalho, na escola. A nossa barraca no Centro Comercial da Saara e o nosso contato com as trabalhadoras lá na Saara iniciou em dezembro de 99. Nós já tivemos barraca na Saara todos os dias, de segunda a sábado, com a barraca todos os dias. Nosso livro de registro, para quem consegue, porque a barraca às vezes fica muito cheia, tem 49 mil. Mais de 40, estamos chegando perto de 50 mil. E eu me lembro também bastante da Cantra numa campanha que a gente organizou aqui na Marcha do Brasil pela valorização do salário mínimo. E a Cantra é muito presente, porque elas estavam direto ali no Saara, né? Conversando com as mulheres o tempo todo, mulheres comerciárias, muitas que nem tinham carteira assinada. Então era bem um termômetro pra gente, né? Faz sentido para as mulheres que não têm nem carteira assinada a gente fazer uma luta pelo salário mínimo? E aí elas conversando ali, né? Não, faz sentido, porque tem essa referência, porque, né, você tem esse poder de negociação, como assim não vou receber nem o salário mínimo e tal? E a forma de luta que a gente usou para fazer isso, a gente fez muita conversa, muita discussão, e a gente fez acho que nem existe mais isso, assim, aerogramas,
E aí, então a gente fez um aerograma que a gente escreveu uma mensagem, um aerograma para o presidente Lula. E aí as mulheres escreviam mais coisa lá dentro que elas queriam, e a gente então ficava, né, nas ruas conversando com as mulheres, explicando para elas a importância do salário mínimo e que a gente queria colocar essa demanda para o Lula. E aí elas colocavam lá mais o seu bilhete e assinavam, e a gente colocava no correio. Chegaram lá um monte de aerogramas para o Lula. A gente conseguiu com isso, por exemplo, que o MST falasse de salário mínimo. Acho que a gente foi essa conquista aí de colocar o debate sobre a renda de um outro jeito. A gente conhecia a Marcha das Mulheres, e aí começou. Eu conhecia então a Otélia na Cantra, falando da Cantra, e então foi uma coisa que me chamou a atenção, que é trabalhar com mulher, que eu não sabia o que era isso. Porque na roça, sabe que a gente só sabe trabalhar, não sabe trabalhar com mulher. Então eu não tenho vergonha de dizer, eu não conhecia o que era uma camisinha, eu não conhecia o que era vestir uma camisinha, a camisinha feminina e essas coisas todas. E eu aprendi isso na Cantra. Então, depois que eu conheci a Otélia, que eu comecei a participar da Cantra, aí ela fazendo barraca, camelô na feira, fazendo reunião com a gente, fazendo curso com a gente, aí eu passei a conhecer. E a gente fazendo a Marcha das Mulheres, e a gente começou a andar, e foi para São Paulo, foi para Brasília, foi para tudo quanto é canto. E aí a gente fizemos uma amizade, um casamento estável, cada um nas suas casas, e nunca mais a gente se separou e nem vai se separar. Porque eu aprendi muita coisa com a Cantra. Eu aprendi muita coisa com a Cantra, não vou dizer, porque quem ensina a gente é a Otélia. A Cantra é o nome da instituição que acolhe a gente, né? Mas que a professora nossa é a Otélia. Eu considero ela como um livro que a gente aprende, começa a estudar, e se a gente não abre o olho, não termina, porque o livro é muito grande, tem muita coisa para a gente aprender. E então eu me sinto muito feliz. Depois de eu participar, a Otélia me chamou para fazer parte da diretoria da Cantra. E então é o dia a dia que a gente vê lutando, ela vendo minha vida e eu vendo a vida dela, a gente se juntou e, graças a Deus, tornou assim um contato muito bom, muito feliz. E esses 2 anos foi que separou a gente, porque onde eu moro, o lugar é pequeno, era roça. E então eu me lembrei da minha roça, que a gente não tinha brincadeira. E tinha umas crianças lá que não tinham brincadeira, eu inventei de fazer brincadeira para as crianças. Então eu achei que aquilo era só brincadeira. Mas depois, quando a gente foi para o fórum, não, isso é um trabalho. Eu não sabia o que era trabalho pensei que era inchado, pegava uma roupa, pegava uma roupa para lavar. Mas fazer brincadeira assim é trabalho? Não, isso é um projeto, é um trabalho. Aí que eu já vim com os olhos arregalados, sem querer entender o que é esse trabalho. Aí que a Otélia me ajudou, que é o trabalho, que aí eu conheci um senhor que me ofereceu para abrir uma biblioteca. A Otélia me deu a maior força para a gente fazer essa biblioteca. Que a gente fizemos muita reunião, muitos cursos lá em casa, entendeu? Com as mulheres de lá. Meu nome é Cleonir Alves, mais conhecida por Gaúcha, porque vim do Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro e aqui moro até hoje. Mas tudo que se passou na minha vida, dos empregos domésticos, da luta para criar meus filhos, tudo isso, foi lindo. Consegui colocar meus filhos todos adultos e tinha que fazer alguma coisa. E o que me chamou a atenção foi um pequeno papelote que eu vi e estava escrito assim, Cantra, Casa da Mulher Trabalhadora. E eu achei assim, será que é para arrumar emprego? Só que eu cheguei lá, não era. Era totalmente diferente, né? Era algo que eu não conhecia, que se chamava a luta pelo direito das mulheres. Mas só que eu gostei de me envolver, porque eu nunca tinha visto essa coisa, se luta pelas mulheres, enfim. Foi que eu me entrosei, cheguei, conheci as companheiras, conheci a Otélia. Naquele tempo uma luta muito grande, né? E passado algum tempo eu já estava dentro da Cantra, da Casa da Mulher Trabalhadora, com muita luta, humilde, né? Hoje se fazia, amanhã não se sabia como ia acontecer, mas aconteceu.
Nós consideramos muito importante não sermos uma organização da consultoria. E não tem demérito em quem faz consultoria, mas sim ter o espaço direto, diálogo direto com as mulheres. Porque ali nós vamos aprender mais do que elas. Como vive, como pensa, qual é o seu lazer, quais são as suas principais demandas. E com isso a gente fortalece a nossa prática e aprende os locais onde elas andam, onde elas passam, para que a gente possa ter algum diálogo. Importava onde eu estava, a minha roupa justificava. Eu dizia pra você que não gostava e mesmo assim você... Desde o momento que a gente pensa na empatia que a gente precisa ter com as causas das mulheres, né? A Cantra, eu acho que nos ensina muito isso o tempo todo e nos sinaliza o quanto a gente precisa ficar atento. Acho que isso influencia todas as mulheres que estão nessa relação e influencia também as instituições que a Cantra é parceira, né? Ou que é parceira da Cantra. Acho que a Cantra dá dicas muito importantes e sinais muito importantes de como a gente precisa ficar atento, né, a todas essas questões cotidianas que às vezes passam batido por nós e que a gente não pode negligenciar. Da roça, sem saber ler, sem saber escrever, sem saber nada, enfrentei a vida aqui no Rio, mas graças a Deus estou feliz, muito feliz. E com os conhecimentos que eu tenho, mais feliz eu sou. Eu me sinto muito forte, entendeu? Me sinto muito poderosa em saber que eu participo da Cantra. Minha Angélica é uma mulher de uma sabedoria incrível, de entrega, é como se tivesse um lugar todo para capinar, e a Angélica diz que não sabe, ela vai lá, começa a capinar, e no final sai flores, sai horta, sai biblioteca. As mulheres batem na porta dela, às vezes quer dormir, não consegue. Eu acho que a Angélica é essa pessoa pura, de coração puro, generosa. E que como são todas as mulheres, né, trabalhadoras, que batalham, não quer, tem um pouquinho e quer dividir o que tem com as outras. Pensando nos 25 anos da Cantra, né, e que eu acompanhei, que foi grande parte disso. A Cantra, ela nasce num contexto ainda que o feminismo era muito menos popular, muito menos popularizado, no sentido... Falta muito para a gente avançar ainda em atingir mulheres das camadas mais pobres, mas o feminismo cresceu muito, né? Acho que um grande desafio agora é que continuar pautando o feminismo como realmente uma ferramenta de transformação radical da nossa sociedade. Que o feminismo não é uma ferramenta de realização pessoal, de que não basta ter mais mulheres ou algumas mulheres em posições de destaque. O que a gente quer, o feminismo que a gente acredita, é um feminismo que vai contra as opressões estruturais mesmo, para mudança desse sistema que a gente vive, desse sistema racista, desse sistema capitalista, desse sistema machista, desse sistema LGBT-fóbico. Eu acho que a frase de Audre Lorde de que não sou livre enquanto outra mulher for presa, mesmo que as nossas correntes sejam diferentes, eu acho que é fundamental para a gente entender isso. O feminismo precisa estar na luta contra todas as opressões, porque nós mulheres somos múltiplas e somos dominadas de muita forma por esse sistema. Durante esses 25 anos nós passamos por muita transformação, foram muitos direitos adquiridos, Lei Maria da Penha, a Lei do Feminicídio, né? Quantas conquistas nós tivemos, mas nós também sabemos que para a gente ter a efetividade de um mundo que pense, que seja de fato melhor para as mulheres, é necessário escutar todas. Então, aprender com a juventude, né? Ter sempre a noção de que você tem a contribuir com o que você sabe, mas você precisa aprender com outras mulheres. Então, que a gente possa construir esse mundo onde de fato seja pensado pelas mulheres para a vida e não para a guerra. Dando um salto daquela jovem que foi se descobrindo com uma militância, com uma vontade de mudar a sua vida pessoal,
enfrentando a fome, enfrentando as dificuldades todas da nossa vida lá no Ceará, para jovem, para mulher madura com 40 e poucos anos, que inicia a Cantra, né, em 97. Para esta mulher agora de 65 anos, é um filme que passa. E esse filme eu olho assim para trás e digo, Eleutéria, você reconstruiu a sua vida do nada. Você foi capaz, é só olhar para você foi capaz disso. E essa mensagem que eu quero deixar para as outras mulheres: nós somos muito capazes. Nós temos muita dificuldade de acreditar que nós somos capazes, mas nós podemos transformar nossas vidas e ao mesmo tempo ir inspirando outras mulheres. E daqui para frente eu quero cada vez mais ser uma inspiração para as outras mulheres e enfrentar todo tipo de dificuldade que possa ter. Mas eu sou muito grata à vida por isso. Eu sou muito grata às outras mulheres que passaram pela minha vida e me transformaram nessa mulher que sou hoje. Tenho medo de um monte de coisa, mas enfrento todos os medos. Nessa homenagem dos 25 anos da Cantra, eu não podia esquecer a companheira gaúcha, que diz que encontrou a Cantra e descobriu o feminismo aqui. Nossa homenagem à companheira que se dedicou tanto e falava da Cantra em todos os lugares. Da Cantra, da Marcha Mundial das Mulheres. Ela disse: aqui que eu aprendi sobre o feminismo, e levou esse feminismo para a Zona Oeste. E a companheira faleceu de pela Covid, mas ela estará sempre aqui no coração da Cantra. E para Marielle, né? A gente não pode encerrar isso sem falar que nós queremos justiça por Marielle. Nós não vamos deixar isso simplesmente passar. Justiça por Marielle, tem que aparecer o que motivou o crime e todos têm que pagarem por isso. É um compromisso das feministas, é um compromisso, independente de idade, mas é um compromisso nosso. Justiça por Marielle Anderson. Opressão, estupro, silenciamento, medo, agressão, constrangimento. Quem nunca passou por isso em algum momento? Perseguição, sofrimento, humilhação. Essa é a realidade de boa parte da nação. Eles acham que somos escória, mas estamos juntas pra mudar a nossa história. Não vamos engolir machismo, racismo, lesbofobia.